nós vamos começar a falar, portanto, sobre diagnósticos de enfermagem, e aqui nós vamos ver algumas perspectivas bem fundamentais, que são aquelas que realmente trazem confusão para a gente, né? Para a enfermagem como um todo. Afinal, o diagnóstico de enfermagem envolve NANDA, não envolve NANDA, envolve CIP, não envolve NIC, NOC, né? Então, a gente sabe que nós temos essas dificuldades em relação a isso, né? E é por isso que eu organizei uma aula bem leve hoje para que a gente compreenda exatamente o que é diagnósticos de enfermagem, tá? Quando eu falo em diagnósticos de enfermagem, nós temos que compreender que existem 3 momentos que nós vamos falar, que nós vamos encontrar esse termo, né? Nós temos o momento que é a etapa do processo de enfermagem, e aí nós temos o diagnóstico de enfermagem como segunda etapa do processo de enfermagem. A gente sabe que existe uma legislação que fala não apenas sobre sistematização da assistência de enfermagem, mas também sobre o processo de enfermagem considerando as suas 5 etapas, né, que é a 358 de 2009, e aí a 358 de 2009 fala que onde houver a existência, onde houver o profissional da enfermagem, onde houver o enfermeiro, técnico de enfermagem, o profissional da enfermagem como um todo, vai haver processo de enfermagem, e especificamente também tem que haver o cuidado pautado no processo de enfermagem. E aí nós temos a exclusividade do profissional enfermeiro quanto às suas etapas, né? Quanto à construção intelectual das etapas do processo de enfermagem, que são 5. A primeira etapa é o levantamento de dados, que consiste na investigação, avaliação do paciente, que foi a aula 1 que nós tivemos na sexta-feira. A segunda etapa é propriamente o diagnóstico de enfermagem, que é a aula 2 que nós estamos vendo hoje. A terceira etapa é o planejamento, que consiste na determinação de metas e intervenções. A quarta etapa é a implementação e a quinta etapa é justamente a avaliação de todo esse processo, tá? Então, nesse momento aqui que nós estamos falando de diagnóstico de enfermagem, a primeira coisa que você tem que lembrar é que existe uma legislação que fala sobre a determinação, a execução de todas essas 5 etapas, tá? Que é a 358 de 2009, que não apenas do processo de enfermagem, mas também da sistematização da assistência de enfermagem como um todo, que entra protocolos, normas operacionais, escala de dimensionamento de pessoal, a própria SAEP, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, tudo isso é considerado como SAI, tá? E o processo de enfermagem também é um dos instrumentos da sistematização da assistência de enfermagem. Então, quando nós falamos em diagnósticos de enfermagem, o primeiro momento que você tem que lembrar, a primeira coisa que você tem que lembrar é: faz parte do processo de enfermagem, que é privativo do profissional enfermeiro, tá? Então, a construção intelectual do processo de enfermagem vai ser privativa do profissional enfermeiro. Nós vamos contar com a ajuda da nossa equipe técnica de enfermagem para a execução das ações e também para o auxílio no levantamento de dados que nós vamos utilizar para análise e julgamento clínico e posteriormente determinação dos diagnósticos de enfermagem, tá? Então, pronto. A primeira coisa que vem na sua cabeça quanto ao diagnóstico faz parte do processo de enfermagem. A segunda coisa, a segunda reflexão que tem que vir à sua cabeça é que quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, significa também um processo de pensamento, tá? E é aqui que nós começamos uma dificuldade significativa. Por quê? Nós temos a confusão do processo do diagnóstico de enfermagem como um processo de pensamento, juntamente com o diagnóstico de enfermagem sendo o termo padronizado de uma taxonomia, tá? O termo padronizado, uma nomenclatura normal, nominal, na verdade, e formal, que era o que eu queria dizer. Então, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós temos uma das etapas do processo de enfermagem que reflete
o pensamento, o processo de pensamento que nós vamos ter, significa dizer que nós vamos fazer julgamentos clínicos, tá? Então, diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico e também quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós estamos falando de um termo padronizado por uma taxonomia, que aí nós vamos utilizar a CIP e a NANDA para isso, tá? Hoje nós vamos entender as particularidades da NANDA em relação aos diagnósticos de enfermagem. Então, é aqui que nós temos a confusão maior quando se fala em diagnóstico de enfermagem. Não se sabe separar essas duas situações e você necessariamente tem que separar essas duas situações. Quando nós avaliamos o nosso paciente, nós levantamos os dados do nosso paciente, nós fazemos julgamentos clínicos a respeito de tudo que foi levantado. Esse julgamento clínico, naquele momento, é um processo de pensamento que vai te dar um diagnóstico da situação que está acontecendo com o seu paciente. Posteriormente, nós vamos utilizar esse julgamento clínico para que a gente encontre em uma taxonomia essa que nós podemos ter NANDA, né, que está aqui, a NANDA, e também podemos ter a CIP e outras 14 taxonomias padronizadas aí no mundo todo nós temos padronizadas cerca de 14 taxonomias, mas nós vamos utilizar muito mais NANDA e CIP. Então, esse é o segundo momento, encontrar nessa taxonomia que nós vamos utilizar, seja NANDA, seja CIP, qual é o termo diagnóstico que reflete aquele julgamento clínico que eu tive durante o levantamento de dados e a análise de todos aqueles dados. Então, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, voltando, nós temos que pensar nessas três situações. Faz parte do processo de enfermagem, significa processo de pensamento e também significa termos padronizados, que são nomenclaturas formais trazidas pelas taxonomias, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem, não se esqueça, puxe aí uma observação a respeito disso. Diagnóstico de enfermagem significa 1. Segunda etapa do processo de enfermagem, 2. Processo de pensamento e 3. Termo padronizado pelas taxonomias, tá? Então, essa é a concepção que você tem que entender.